Qual equipe que a gente pode destacar? Claro que o Ceará eu vejo que parte como grande favorito, né? Atual campeão, montando uma grande equipe, e tem também uma turma ali sempre correndo por fora, Bahia, Sport, né? O próprio Vitória ali pode alcançar alguma coisa, enfim, o Santa Cruz às vezes também consegue beliscar algumas posições interessantes. Quem é que a gente pode destacar, assim, no cenário geral, que podem brigar diretamente pelo título, hein, ô Júnior? Olha, Caio, tirando a equipe do Ceará, eu vejo que as principais equipes do Nordeste, como Bahia, Fortaleza e Sport, elas entram firme para disputar esse título. Claro que a fase de grupos ela tem os seus percalços por conta da proximidade das temporadas, em que os clubes que terminaram a Série A agora nesta quinta-feira terão que jogar com ou elencos de transição ou com os atletas que foram, na maioria das vezes, reserva na temporada anterior, e, claro, mesclar com os jogadores da base para ter um elenco competitivo para disputar essa fase inicial. E é nesse ponto que as equipes intermediárias, digamos assim, da Copa do Nordeste, podem tentar surpreender e atrapalhar esses times grandes, tentando pontuar, tirando pontos fora de casa, fazendo com que esses quatro principais, Ceará, Bahia, Fortaleza e Sport, acabem tropeçando e tendo que correr atrás do prejuízo já na reta final da fase de grupos. E vale lembrar, quartas de final e semifinal são jogos únicos, e mata-mata com jogo único, a margem de erro ela é mínima. Não tem um jogo de volta para você tentar minimizar os erros e o prejuízo que aconteceu num suposto jogo de ida. É só uma partida, se você vacilar, tiver um jogador expulso, um pênalti, tomar logo 2 gols, você acaba eliminado. Então, cravar quem será o campeão da Copa do Nordeste em condições normais já é difícil, principalmente por conta das mudanças, os elencos vão se reforçando, ali tropeço no campeonato estadual pode demitir determinados técnicos, outros nomes podem sair, alguns podem chegar, então não dá para cravar, mas nesse cenário prévio eu vejo o Ceará como um time importante, mas claro, colocando no meio o Sport, que vai manter o Jair Ventura, passou por esse sufoco no Brasileirão Série A, vai entrar mais em alerta na Copa do Nordeste, o próprio Bahia, que vai ter uma segunda chance com esse mesmo elenco aí bem caro de tentar fazer algo mais. Chegou à final da Copa do Nordeste 2020, mas perdeu para o Ceará. E também o time do Fortaleza, que passará, como o próprio Marcelo Paes disse, por uma reformulação quase que completa e vai rejuvenescer o elenco. Então, acho isso importante aí. Acho que esses quatro são os principais. E sobre o 4 de julho, Flávio Araújo é o técnico do 4 de julho, campeão piauiense. Campeão piauiense, campeão nos pênaltis, né? Se não me engano, num jogo, inclusive, que ganhou uma certa repercussão por ter sido um jogo até interessante lá, a final do Campeonato Piauiense, 4 de julho, segundo o João Cláudio Moreno, é tão importante esse time do 4 de julho que até os Estados Unidos prestam homenagem, né, no 4 de julho ao time lá de Piripiri. É o Independence Day, né? O Independence Day, dia da Independência lá nos Estados Unidos. É um feriado importantíssimo lá para os americanos. Mas, na verdade, isso é fake news, você sabe. Na verdade, é uma homenagem ao 4 de julho. Né? A Piripiri, né? Orgulho de Piripiri. E segundo o João Cláudio Moreno, que é filho de Piripiri, né? Ele é piripiriense, assim como o nosso Frank Rabelo, rapaz, apresentador também. Grande Frank, abração para ele. A gente boa demais, e então a galera lá de Piripiri, pelo menos assim que a gente conhece, tem muita gente boa. E eu espero até que o time consiga também fazer uma boa temporada. E vejo que esses times, talvez seja apenas uma impressão minha, mas como as equipes da Série A, né? Ceará, Fortaleza, Bahia e Sport, eu acredito que vão utilizar times alternativos nesse início de competição, há uma oportunidade, há um espaço para que essas equipes menores consigam, de repente, se já muitas delas já iniciaram, né, a competição ou a preparação bem antes, pode ser que elas consigam, com um time mais ali entrosado, mais azeitado, como a gente chama, tirar algum proveito, né, dessas equipes alternativas dos grandes clubes que participam da Copa do Nordeste, né, Palacó? É verdade, sem dúvida. Eu vejo um equilíbrio de forças muito grande nessa Copa do Nordeste. Acho que vai ser uma das edições mais interessantes de todas. Primeiro porque a gente vai ver aí o futebol cearense defendendo o atual bicampeonato de 2019 do Fortaleza e 2020 do Ceará, e nesse ponto eu concordo com tudo que o Júnior falou, que o Ceará desponta com favoritismo, mas você precisa olhar também a força de uma tradição que tem ainda uma equipe como o Bahia
Sport, o mesmo Vitória, o Santa Cruz, que também tem peso e tem histórico de títulos na Copa do Nordeste. Acho que todas essas equipes, juntamente com Fortaleza também, são candidatas ao título, não tem nenhum favorito disparado. O Ceará talvez esteja uma casinha à frente dos demais, até por toda a brilhante temporada que fez. O Ceará fez uma temporada muito regular, com o título de Copa do Nordeste, ótima campanha na Copa do Brasil, melhor nordestino e vaga na Sul-Americana via Brasileirão, tudo isso credencia o Ceará. Mas eu vejo um equilíbrio de forças, cara, estava dando uma olhada aqui, nos 16 participantes da Copa do Nordeste, 12 estão figurando em alguma série A, B ou C. Isso pegando só A, B ou C. Eu estou tirando de fora até o 13, que foi rebaixado da C para D. Ou seja, tem muitas equipes qualificadas. Só 4 equipes hoje estão, digamos, fora desse eixo central ali de ABC do Campeonato Brasileiro, que no caso seriam ABC, 4 de Julho, 13 e Salgueiro. Só que nessa lista você tem esses 4 que não estão atualmente na série A, B ou C. Você tem o 4 de Julho, como a gente falou, que é o campeão piauiense, muito bem treinado aí pelo Flávio Araújo, que sempre monta equipes boas e baratas no futebol nordestino, e tem uma fama de ser o rei do acesso também aqui no futebol local. E tem ainda o Salgueiro, que é o atual campeão pernambucano, hoje está sem série confirmado, mas é um time realmente sempre surpreendente, sempre fazendo boas campanhas na Copa do Nordeste. Eu acho que é um time sempre para ser observado. E é uma Copa dos Clássicos, Caio. Praticamente toda rodada a gente vai ter um clássico estadual, e quando não tiver um clássico estadual de peso, vai ter um jogo, sem dúvida, de muita visibilidade, um jogo clássico, até nacional, que é o caso, por exemplo, desse sábado que a gente vai ter aí, Vitória e Santa Cruz, sem dúvida um jogaço, um duelo de cara que já pode colocar um time aí se credenciar a partir como favorito, vencendo na estreia. Vitória ou Santa Cruz vai ser um jogão amanhã à tarde, lá no Barradão. Também acho. E na próxima semana, né, como eu já falei, as estreias de Ceará e Fortaleza, o Ceará enfrentando o ABC na segunda-feira e na quarta-feira o Fortaleza pegando o CRB. São os 2 primeiros confrontos aí das nossas equipes cearenses, Hugo. Hugo do Vale? Pois é, Caio, e a gente tem que... Tô aqui. Tá ouvindo? Pronto, tô ouvindo. Pronto. Pois é, e Ceará e Fortaleza tem que estar bem ligados, né? Pelo que o Júnior falou, fatalmente o Ceará, com certeza, deve estar utilizando aquele time, né, que foi campeão brasileiro de aspirantes, né, que a gente veio acompanhando, com alguns jogadores que não foram tão utilizados na Série A. E mesmo assim, na minha opinião, o Ceará não dá nem para poder a gente pensar diferente. Ele realmente, eu acho que está até mais de uma casinha, viu, Balacão, na frente dos outros times que estão aí, porque pela forma como terminou a competição. E pela forma como terminou a competição, também o Fortaleza tem que abrir um pouco do olho. Por mais que agora esteja correndo para poder fazer uma reformulação na equipe, pelo que a gente está vendo aí, manteve realmente o Anderson Moreira e vai pegar a equipe do CRB. O CRB que é treinado pelo Roberto Fernandes, a gente já conhece o trabalho desse treinador, é um treinador que tem um trabalho muito forte no Rio Grande do Norte e está à frente aí do CRB. Então o Fortaleza tem que ter muito cuidado com esse primeiro confronto, mas também a torcida cearense, né, e principalmente os times, não se desesperar muito nesse começo de campeonato, até porque todo mundo vai estar aí nesse início, está todo mundo ainda se reformulando, está todo mundo ainda entendendo como é que está vivendo, né, esse período, entre aspas, europeu, né, de temporada 2020 para 2021, sem ter tanto tempo assim para poder fazer um trabalho. Mas acredito que Ceará e Fortaleza, indo agora para esse lado dos favoritos, estão entre os favoritos, apesar do Ceará estar mais à frente, o Fortaleza um pouco mais atrás. Sport e Bahia também entram também com forças. O Vitória pelo peso da camisa. E por fora, já que todo mundo falou, eu tenho 2 times que sempre eu observo bastante, que entram muito forte nessa competição, que para mim é a competição mais competitiva do Brasil, que é justamente o Sampaio Corrêa, que é o campeão, e o CSA. O Júnior quer falar, né, Júnior? Sobre o nosso telespectador aí que mandou mensagem sobre o ABC, olha, o futebol do Rio Grande do Norte enfrenta uma situação delicadíssima. A situação do futebol do Rio Grande do Norte ela é muito ruim. ABC, América permaneceram na Série D, o Globo não conseguiu subir, o Potiguar muito menos. O Potiguar de Mossoró, pessoal, para vocês terem uma ideia, não conseguiu pagar a arbitragem na primeira rodada, no jogo da primeira rodada que aconteceu na quarta-feira. E houve até um relato na súmula.
Então, a situação do futebol no geral do Rio Grande do Norte ela é muito complicada. São só 8 clubes na primeira divisão, mas aqueles que possuem realmente o investimento que a ABC e a América não estão conseguindo ter esse investimento de outros anos e está ficando bem para trás. Se a gente vê o futebol cearense acima do futebol de Pernambuco e da Bahia, o do Rio Grande do Norte está cada vez mais regredindo e pode ser ultrapassado por o futebol de outros estados que antes eram considerados menores. Então, para vocês verem como a não atualização do modo de gestão, como a falta de incentivos financeiros, enfim, complica muito não só o futebol dos 2 clubes grandes, como isso acaba criando um efeito cascata nas demais equipes. Então, infelizmente, para os próximos anos, nós veremos um ABC e um América numa situação bem delicada e os outros clubes do futebol norte-rio-grandense ainda mais, tanto aqueles da região metropolitana, como também dos times do interior. Só um detalhe, Caio, sobre o futebol potiguar, é o único estado, Rio Grande do Norte, do Nordeste, que não tem nenhum representante, nem nas séries A, B e C. O Piauí, por exemplo, teve o Altos, né, que subiu aí da Série D para a Série C, já tem um representante, mas Sergipe, por exemplo, tem o Confiança na Série B, e daí os outros estados estão bem representados. Mas é impressionante a crise vivida pelas essas equipes, lembrando que a ABC e a América precisam ainda lutar, né, por vaga no vinho estadual, então é aquele drama, nem sabe até, vai ter representante da Série D, mas nem sabe se vai ser a América e a ABC, é sempre um drama vivido aí pelas equipes lá do Rio Grande do Norte, que vivem de fato um péssimo momento.